Jesus é a pessoa da família divina, como eu gosto de pensar, que quando veio a esta terra pôde demonstrar e revelar toda a plenitude do amor de Deus o Pai. E enquanto Jesus esteve aqui na terra, não houve um segundo somente em que ele não tenha mostrado compaixão pela humanidade. Nós, na Bíblia, temos muitas expressões e muitos relatos que nos evidenciam e que nos mostram exatamente essa compaixão revelada e demonstrada por Jesus. E expressões como ele tinha grande compaixão, ou expressões que dizem Jesus condoía-se das pessoas, mostram exatamente esse amor, essa ternura e essa preocupação de Jesus pela humanidade. Quando Jesus esteve aqui na Terra, ele manifestou sempre uma preocupação muito especial pelas pessoas e pelos grupos de alguma forma mais frágeis ou mais desfavorecidos da sociedade. Jesus amava particularmente as crianças. Jesus preocupava-se com as viúvas. Jesus manifestava preocupação pelos órfãos. Jesus curava os doentes. Jesus perdoava e trazia alguma paz às pessoas que tinham sido tomadas por demónios e por aquelas pessoas que estavam sob o domínio de Satanás. Mas Jesus tinha um carinho muito, muito especial pelas mulheres. Pelas mulheres que eram um grupo de pessoas altamente estigmatizadas pela sociedade de então. E nós hoje vamos falar sobre uma mulher. Jesus tinha sido crucificado na sexta-feira e Jesus tinha sido crucificado fora da cidade, num lugar que era especialmente reservado para os piores assassinos e para os piores homicidas. E lá longe dessa cidade, e durante as horas de sábado, Jesus tinha repousado. Tinha sido ali, no sepulcro que era de José de Arimateia, que Jesus estava ou tinha descansado durante as horas sagradas de sábado da sua grande obra da redenção. E da mesma forma que anjos maus estavam ali, naquele lugar onde Jesus agora repousava, da mesma forma havia ali, à volta do sepulcro, uma enorme hoste de anjos celestiais que circundavam aquele lugar e que aguardavam com expectativa e ansiosos aquele momento em que o príncipe da vida havia de ressuscitar da morte. E ao terceiro dia, um anjo, vestido de branco, o mesmo anjo que anunciou o nascimento de Jesus e aquele anjo que neste momento ocupa o lugar que havia sido dado a Lúcifer no céu, esse anjo chega, ele remove a pedra do sepulcro e ele dirige a sua voz para dentro e ele diz: Filho de Deus, sai para fora, porque o teu pai te chama. E as mesmas mulheres que tinham estado ao pé da cruz, aquelas mulheres que tinham sido as últimas a sair dessa cruz, as últimas mulheres também que tinham deixado o sepulcro quando Jesus havia sido colocado lá, aquelas mulheres que derramavam lágrimas porque tinham visto a dor, o sofrimento e a morte de Jesus,
foram também aquelas que agora, ao terceiro dia, foram ali para aquele lugar bem cedinho, regressaram ali, e elas levavam especiarias para ungirem o corpo do Salvador. E dentre estas mulheres havia há uma que se destaca, que foi Maria Madalena. Ela foi a primeira a chegar àquele local, a chegar ao sepulcro e a ver a pedra removida do sepulcro. E então ela sai dali e ela vai a correr e vai ter com Pedro e com João para lhe contar aquilo que havia sucedido. As outras mulheres, entretanto, porque elas não vieram todas ao mesmo tempo, nem da mesma direção, outras mulheres também se aproximaram daquele local e um dos anjos que estava ali e que toma a forma humana precisamente para não atemorizar aquelas mulheres, vem ao seu encontro e dá-lhes a boa nova que Jesus tinha ressuscitado. E então o que elas fazem perante esta notícia e lembrando-se também daquilo que o próprio Jesus lhes havia dito acerca da sua ressurreição, elas saem daquele lugar também e vão ter com os discípulos para lhes contar a boa nova que Jesus havia ressuscitado. Maria Madalena, que tinha ido contar a João e a Pedro que a pedra tinha sido removida do lugar, ela vem um pouquinho mais tarde e ela, ao olhar para dentro do túmulo vazio, o coração dela fica completamente destroçado. E um dos anjos vira-se para ela e pergunta-lhe: mulher, por que é que choras? E a resposta dela foi: porque levaram o meu Senhor. Mas agora, há uma segunda voz que se dirige a ela e que lhe pergunta novamente: mulher, por que choras? Quem é que tu buscas? E agora Maria, completamente lavada em lágrimas, ela, pensando que estava a falar com um jardineiro, ela vira-se para este homem e diz-lhe assim: Senhor, se tu levaste o corpo do meu Salvador, diz-me, por favor, onde é que tu o colocaste? Se este sepulcro onde ele está, ou onde ele estava, não é o lugar mais próprio, se ele é assim tão honroso ou tão rico, onde o meu Salvador não mereça estar, diz-me tão somente, por favor, onde é que tu puseste o seu corpo e eu vou lá. E vocês pensem naquilo que Maria tinha acabado de dizer, porque se efetivamente, eu acho que ela não pensou bem nisto, porque alguma vez, pensem bem, esta mulher sozinha, se alguma vez o corpo de Jesus tivesse sido removido daquele lugar, ela conseguiria sozinha pegar num corpo morto, pesado, e conseguia alguma vez fazer este transporte? Claro que não. Mas Maria não pensou nisso, não foi essa a preocupação dela. A única coisa que ela sabia é que ela devia fazer tudo o que podia. Mas agora, Jesus, com uma voz única, com uma voz especial que só Maria conhecia, Jesus vira-se para ela e diz-lhe numa voz que eu jamais conseguirei reproduzir, vira-se para ela e diz-lhe: Maria. E agora Maria percebeu que, afinal de contas, aquele homem que ela pensava ser um jardineiro não era um jardineiro, era Jesus, era o seu Salvador, era o seu Mestre. E Maria corre para ele, Maria salta
júbilo e de alegria, porque é o seu Senhor, o seu Mestre, o seu Salvador. E Maria, eu diria que quase como Jacó, que tenta agarrar o anjo com quem tinha lutado toda a noite, provavelmente era assim que ela queria agarrar Jesus. E acredito que Maria tenha quase saltado ou tentado saltar para o colo de Jesus, da mesma forma que um filho, uma criança pequenina, quando não está há muito tempo com o pai ou quando vê o seu pai de longe, tenta correr para os braços do pai, era assim que Maria queria fazer. Mas Jesus detém-na, não porque não a amasse, mas porque Jesus precisava ainda de subir ao Pai para que ele pudesse validar, confirmar se o seu sacrifício tinha sido pleno e tinha sido completamente aceito. E este encontro com Jesus é, apesar de ser e de estar relatado de uma forma muito curta, muito concisa, é para mim dos encontros mais preciosos, mais ricos, permitam uma expressão mais espetacular e de uma profundidade e de um amor que são inigualáveis. E nós vamos ver porquê. E eu vou aqui procurar explicar um pouquinho porquê. Quem é que é esta mulher? Quem é esta Maria? E o que é que aconteceu na vida dela para ela receber esta especial atenção e ser digna de registro nas Sagradas Escrituras? E o que é que nós podemos aprender com ela? Sabem que em João 20, que é onde é relatado este episódio da ressurreição de Jesus e onde ele aparece a Maria, há um detalhe aqui muito importante em relação aos versículos que existem nos restantes evangelhos e que fazem toda a diferença, na minha opinião, para nós compreendermos este episódio, este encontro singular de Jesus com esta mulher. Existem outras passagens onde o seu nome também aparece. Nós não as vamos ler, mas ficam para vocês, se vocês quiserem investigar um pouquinho, até porque... e podem também fazê-lo na inspiração que nos é dada no Espírito de Profecia, desejar todas as nações. Mas em João 19, 25, Mateus 27, 56, Mateus 28, 1, Marcos 16, 1, Lucas 24, 10, Marcos 15, 40, são tudo versículos onde nos falam de algumas mulheres e que nos falam sobre Maria. Mas, neste encontro, o que é espetacular e digno de referência é que Jesus não chama esta Maria pelo seu segundo nome. Jesus diz só Maria. E sabem porquê? Porque normalmente quando os pais chamam os filhos pelo segundo nome, isso quer dizer normalmente que os pais vão fazer o quê? Quê? Quando eu digo assim, João Maria, Pedro Miguel, vem cá, vamos conversar. É ou não é o que nós fazemos? Nessa altura, quando nós fazemos isso, nós vamos fazer normalmente é puxar as orelhas. Alguma coisa tu fizeste de mal, por isso eu chamo-te pelo segundo nome. Mas Jesus aqui, neste episódio, neste encontro, Jesus não chama pelo segundo nome. Jesus vira-se para ela, para esta mulher, e diz tão somente Maria. E sabem porquê? Porque Maria, aqui neste encontro com Jesus, é uma mulher que foi transformada pelo poder e pela graça de Jesus, o seu Salvador, e Jesus não tem necessidade nenhuma de a chamar pelo segundo nome. Reparem que de tantas mulheres que são referenciadas na Bíblia e de tantas mulheres que são referenciadas também a quando da morte e da ressurreição de Jesus, de tantas mulheres que o seguiam, algumas nós nem sabemos o seu nome, não é? Não há qualquer registro da vida dessas mulheres. Mas desta Maria, nós temos algumas informações que nos permitem
perceber um pouquinho quem ela era, qual foi a sua experiência de vida, mas aquilo também que Jesus fez por ela e a razão pela qual, neste encontro especial, Jesus a referenciou, mas Jesus não teve necessidade de a chamar pelo segundo nome, a não ser Maria. E o que é que nós sabemos desse passado? Nós sabemos que a história desta mulher, a vida desta jovem, ela foi tudo menos fácil. Antes de se encontrar com Cristo, a vida desta mulher era uma vida escura, era uma vida cheia de conflitos e até de lutas espirituais. E eu acredito mesmo que os sonhos desta jovem foram, em algum momento da sua vida, postos em causa e foram hipotecados. E se calhar até, eu diria, provavelmente, se calhar até o desejo de viver desta jovem foi posto em causa. E em algum momento da sua vida, ela se calhar pôs em causa essa intenção e esse desejo de viver. Não sei, sou eu que estou a pensar. Em Lucas 8:2, e nós, contrariamente àquilo que eu costumo fazer, hoje até nem vamos ler muitos versículos, mas em Lucas 8:2, diz-nos lá, fala-nos lá algo acerca do passado desta mulher. Diz o seguinte: algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demónios. Satanás, o diabo, numa altura particular da sua vida, tomou conta da mente e da vida desta mulher. E, aos olhos da sociedade, Maria era uma grande pecadora. E como pecadora que era, sobretudo naquela altura, ela teve que ouvir comentários bastante ofensivos a respeito da sua pessoa. Provavelmente Maria teve que ouvir críticas e comentários do género: tu não vales nada, tu és uma desgraça, a tua vida não tem remissão. Mas Jesus foi quem restaurou Maria da sua vida de ruína e de pecado e de desespero. Sim, é verdade que Maria tinha sido uma grande pecadora, é verdade que ela tinha sido possuída por 7 demónios, mas Maria também foi aquela que por 7 vezes ouviu a voz de Jesus e ouviu a repreensão de Jesus em relação a esses demónios. E se é verdade que Maria, aos olhos humanos, ela era uma nulidade, ela não valia absolutamente nada, a verdade também é que, apesar de ser um caso sem esperança, aos olhos de Jesus, ela era alguém muito precioso. E Jesus, enquanto os outros viam nela uma pecadora e alguém completamente arruinada, Jesus viu nela os melhores traços de caráter. Jesus viu nela não aquilo que ela era, mas Jesus olhou para ela e percebeu muito bem as potencialidades desta mulher e aquilo que ela poderia vir a ser no futuro. E nós já vamos ver o que é que esta Maria foi no futuro. Para além desta situação, dela ter estado sob o domínio de Satanás, mas ter sido liberta, nós também há uma outra informação acerca da vida dela que é muito bem relatada pela Sra. White no livro Desejar Todas as Nações. Leiam este livro, mas leiam em particular os últimos capítulos da vida de Jesus, que são uma delícia, eu diria assim. Nós sabemos que Maria tinha vivido uma situação muito perturbadora na vida dela. E essa situação, ela foi vivida na sua própria família. Aqui no meio da própria família, ela era desprezada por alguém que a tinha induzido em pecado. Estamos a falar de Simão, que a tinha prejudicado gravemente. E há um episódio em que, quando Simão, em sua casa, dá uma festa, um banquete, e convida Jesus,
que o tinha curado de lepra, esse mesmo Simão que a havia induzido em pecado é o mesmo Simão que vai ter com Jesus e que tece duras críticas acerca desta mulher. E cheio de orgulho e crítica, digamos que vai a Jesus e faz queixinhas desta mulher. E eu acredito que Maria era uma mulher e uma jovem perturbada, solitária, provavelmente a viver uma depressão muito grande, sem qualquer paz na sua vida, provavelmente como muitos daqueles que estão aqui hoje, nesta manhã. E a verdade é que na sua ressurreição, Jesus não a chama, apesar desta sua vida triste, Jesus não a chama de Maria Madalena porque Jesus esquece a vida dela, esquece o passado dela. Jesus apenas se vira para ela e diz: Maria. Porque para Jesus, o nosso passado e a nossa vida, por mais pecados que nós tenhamos, se nós nos convertermos, se nós os confessarmos, Jesus não precisa de puxar-nos as orelhas e Jesus aceita-nos como nós somos pela sua graça. Maria, ela esteve algumas vezes aos pés de Jesus. Se é verdade que ela tinha uma vida complicada, também é verdade que, precisamente ao sentir gratidão por aquilo que Jesus havia feito por ela, ao sentir gratidão porque Jesus a tinha libertado do peso de Satanás, Maria é uma mulher grata, muito grata, e louva a Deus em todas as circunstâncias. E sabem, há na vida desta mulher pelo menos 3 registros de situações em que Maria, grata por aquilo que Jesus tinha feito por ela, Maria vai aos pés de Jesus. E a primeira vez é, então, conforme eu disse, em casa de Simão. Este homem, que no início não estava verdadeiramente arrependido, só mais tarde é que ele se torna um verdadeiro discípulo de Jesus, mas este homem que havia induzido Maria em pecado, quando ele dá este banquete, em agradecimento a Deus por o ter curado de uma situação de lepra, ele, durante esse banquete, enquanto a irmã de Maria servia à mesa, ansiosa e afadigada com muitas coisas, Maria só queria ouvir as palavras do Mestre. Ela só queria ouvir cada palavra que saía da boca do seu amado Salvador. Porque o seu coração estava sempre disponível, aberto e receptivo àquilo que Jesus queria dizer. E Jesus tinha perdoado os seus pecados, Jesus tinha ressuscitado o seu irmão e o seu coração agora estava cheio e pleno de gratidão por aquilo que Jesus tinha feito. E o relato diz-nos que este sentimento foi tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que ela, e tão real, que ela com grande sacrifício, e eu acredito com grande sacrifício porque provavelmente ela não teria assim tantos recursos. A verdade é que o relato diz-nos que ela comprou um frasco de perfume muito caro, de alto preço, porque obviamente para Jesus ela só poderia entregar e devolver o melhor que havia. Não era qualquer perfume, era o melhor, porque para Jesus nós oferecemos o melhor. E isto deve servir de reflexão para nós também. Será que quando nós estamos gratos a Jesus por aquilo que Ele faz por nós, será que o facto de Jesus, nós temos a consciência que Jesus perdoa os nossos pecados e nos quer transformar, será que isso nos leva a dar o melhor que nós temos para o nosso Mestre? O que é que nós damos de melhor para Jesus? O que é que nós trazemos de melhor para oferecer a Jesus a cada dia?
Para Maria, foi um grande sacrifício ela ter dado esta oferta, mas ela fê-lo. E nós, o que é que trazemos a Jesus? Damos o nosso melhor tempo, damos as nossas melhores ofertas. O que é que nós damos a Jesus? Sabem que nesta cena, em casa de Simão, Maria teve que ouvir muita coisa desagradável. Ela sofreu duras críticas. Ela teve que ouvir comentários maldosos, impróprios, acerca de si, e isso deixou-a aflita e envergonhada. Mas quando isto acontece, e nas alturas em que nós temos que sofrer ofensas e críticas, sabem quem é que lá está também ao nosso lado? É Jesus. E Jesus estava lá precisamente para defender esta mulher. E a Sra. White diz-nos, no livro Desejar Todas as Nações, que este ato de Maria ter comprado este perfume precioso e o ter derramado e com ele ter ungido Jesus, diz que foi um ato planeado e orientado pelo Espírito Santo, e este ato, esta oferta, simbolizava o sacrifício de Jesus, que haveria de morrer pelos nossos pecados. O próprio Jesus, da mesma forma que aquele frasco se quebrou, também Jesus havia de ser quebrantado pela sua morte para se oferecer como cheiro suave pelos nossos pecados. E da mesma forma que aquela mulher teve que sofrer duras críticas e comentários ofensivos à sua pessoa, também Jesus, a caminho do Calvário, teve que sofrer, ouvir e carregar não apenas o peso da nossa culpa, mas também comentários ofensivos que não eram para ele. E esta humilhação que Maria ali sofreu foi a humilhação que Jesus também teve que sofrer por nós. Mas, da mesma forma que aquela mulher ofereceu o melhor frasco de perfume, também Deus o Pai ofereceu o melhor que Ele tinha para oferecer, foi o seu Filho por cada um de nós. E foi por causa disto, foi por causa desta oferta, que o nome de Maria está registado na Escritura Sagrada. E eu gostaria agora de partilhar um texto da Sra. White, que vem no livro Desejar Todas as Nações, página 510, 511, e que diz o seguinte: a unção de Jesus por Maria encontra-se mencionada nas Escrituras para a distinguir das outras Marias. Atos de amor e reverência para com Jesus são uma demonstração de fé nele como Filho de Deus. Cristo deleitava-se com o desejo sincero de Maria em fazer a vontade do seu Senhor. E o desejo em Maria de prestar este serviço ao seu Senhor era para ele mais valioso do que todos os preciosos ungüentos da terra, pois exprimia o seu apreço pelo Redentor do mundo. Era o amor de Cristo que a constrangia. Então, este amor, esta gratidão, este apreço, esta entrega, este louvor, este serviço, esta reverência que Maria, este apreço que ela tinha por Jesus, este carinho que ela tinha por Jesus, é exatamente aquilo que faz dela a mulher que é honrada com a ressurreição de Jesus. E nós vemos aqui neste ato, neste episódio, quando Maria se senta aos pés de Jesus, ela senta-se para o adorar, para o louvar, por agradecer tudo aquilo que Jesus tinha feito por ela. Era uma forma de ela, pessoalmente, mas ao mesmo tempo pública, reconhecer quem era o seu amado Salvador. Da mesma forma que quando nós descemos às águas batismais, o batismo é um ato público, também porque nós queremos publicamente testemunhar daquilo que Jesus fez na nossa vida, porque nós somos pessoas completamente transformadas. E Maria fala de forma ousada, ela não se importa com absolutamente mais nada, mas Jesus era precioso na sua vida. E sentar-se aos pés de Jesus
era uma forma dela testemunhar que ela queria ser sua discípula. Da mesma forma que, e nós temos isso relatado em Atos, lembram-se quando Filipe fica aos pés de Gamaliel para receber dele ensino e receber dele instrução? Então, Maria aqui, ela senta-se aos pés de Jesus porque ela quer também de Jesus receber conhecimento e instrução para agora, a partir do momento em que ela é transformada por ele, segui-lo por toda a vida. Sabem? A senhora White faz aqui uma comparação que eu achei extraordinária. Ela diz assim: Maria era uma grande pecadora. Sim, era uma grande pecadora. Da mesma forma que nós somos. Mas foi Jesus que a ergueu e que a restaurou do desespero e da ruína. Aos olhos humanos, Maria era uma desgraça completa. E nós somos também, muitas das vezes, acusados e olhados por muitos daqueles que estão ao nosso redor, vistos dessa forma e sem esperança. Mas Jesus viu nela a tendência para o bem. Maria foi dominada por demónios. Sim, às vezes Satanás também toma conta dos nossos pensamentos, das nossas ações, mas através da graça de Cristo, ela foi salva da mesma forma que nós poderemos ser salvos. E Maria também foi acusada. Ela teve que ouvir duras críticas e duros comentários. Mas nós temos um versículo, nós não o vamos ler, mas vocês conhecem-no muito bem, em que Paulo diz o seguinte: quem intentará acusação contra os escolhidos? De Deus. Porque é Deus, é Jesus que nos justifica. E isso para nós é de uma bênção incomensurável. Ou deveria ser. A segunda vez que Maria esteve aos pés de Jesus foi para chorar a morte do seu irmão. Isso está relatado em João 11. E eu acredito que muitos de nós hoje estão aqui provavelmente como Maria se sentiu naquela altura. Não necessariamente porque alguém da nossa família tenha morrido, mas porque sentimos um peso, uma tristeza e um pesar e um sofrimento difícil de alguém entender por nós. Mas da mesma forma que Jesus, naquele relato, diz que Jesus chorou, não apenas porque Lázaro, o seu grande amigo, havia morrido, mas porque Jesus, naquela altura, percebeu os efeitos do pecado no mundo, da mesma forma que Jesus esteve com aquela família, é também Jesus que está com cada um de nós nesta manhã para nos confortar nos nossos momentos mais difíceis. Provavelmente alguns de nós dirão como Maria disse naquela altura: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão provavelmente não teria morrido. Mas Jesus está, mesmo no meio do sofrimento, mesmo no meio das piores coisas que nos podem acontecer na vida, Jesus está conosco. Jesus, porventura, chora conosco. Jesus preocupa-se conosco, mas Jesus está lá e Jesus não nos abandona. E é nestas alturas, quando nós buscamos conforto aos pés de Jesus, que nós podemos ir buscar a força, que nós podemos ir buscar a esperança de que nós estamos aqui apenas por algum tempo, mas que este mundo e esta vida não são definitivos, porque Jesus vai voltar em breve. E em 1 de Pedro, gostava que vocês me acompanhassem, em 1 de Pedro, no capítulo 5, os versículos 6 e 7 são de uma promessa fantástica para nós e que eu gostava de partilhar com vocês esta manhã. Diz lá assim: humilhai-vos, ou seja, vão aos pés de Jesus primeiro e depois vejam o que Ele pode fazer por vós. Humilhai-vos, pois, debaixo
da potente mão de Deus. Não é uma mão qualquer, é a mão de Deus que tem poder para nos confortar e para nos salvar. Para que a seu tempo vos exalte. E Maria foi exaltada, conforme eu já disse, porque ela foi a primeira a ter a honra e o privilégio de ver Cristo Jesus ressuscitado, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sabem que Maria realmente foi uma discípula de Jesus. Numa altura em que as mulheres eram estigmatizadas, em que elas eram colocadas à parte, numa altura em que os rabinos não chamavam as mulheres para ser suas discípulas, Jesus teve Maria como sua discípula. Porque Jesus não faz acepção de pessoas. Jesus quer chamar pessoas que tão simplesmente se disponibilizem para estar aos seus pés. A senhora White também, Já Todas as Nações, página 514, diz a respeito desta mulher o seguinte: aquela que tinha caído e cuja mente tinha sido habitação de demónios, foi trazida para bem perto do Salvador em companheirismo e ministério. E isto é importante, porque, de facto, Maria acompanhou os últimos momentos da vida de Jesus, mas Maria também participou do ministério de Jesus. Porque se nós formos a Lucas 8, nos versículos 1 e 3, diz lá que não apenas Maria, mas outras mulheres também, foram elas que com os seus bens suportaram a obra e o evangelho de Jesus. Foi graças à sua disponibilidade, foi graças às suas ofertas, foi graças ao seu trabalho voluntário que o ministério de Jesus e dos discípulos pode acontecer. Provavelmente elas não estavam na linha da frente, mas elas apoiaram e suportaram a obra de Jesus neste mundo pelos pecadores. E a pergunta que eu faço também hoje, esta manhã, é exatamente se nós temos o mesmo espírito humilde, de benevolência, e se nós estamos também dispostos, de forma voluntária, a fazer parte dos discípulos de Jesus e daqueles que colaboram também na sua obra do Evangelho. Há uma terceira vez em que Maria também está aos pés de Jesus. Foi quando Jesus morreu na cruz. Sabem que nessa altura ficou um discípulo lá, que foi João, o discípulo amado. Mas as pessoas retiraram-se. Mas sabem, foi Maria que esteve lá, aos pés do Mestre. Ela não poderia abandonar o seu Salvador. Era o seu Salvador. Foi aquele que a transformou. Como é que ela poderia abandonar o seu Mestre alguma vez? Não poderia fazer. Depois que Jesus a transformou, ela toma uma grande decisão. A decisão de o seguir para o resto da sua vida. Ela não viveria mais para si própria, mas viveria para Jesus completamente. E tudo na sua vida teria uma direção clara. E era por isso que ela esteve ali aos pés do Salvador. Foi ali que ela ouviu Jesus a confiar a sua mãe ao discípulo amado. Foi ali que Maria ouviu as palavras de Jesus ao seu pai. E foi ali também que Maria ouviu as últimas palavras de Jesus: está consumado. E foi provavelmente ali que, aos pés de Jesus, da cruz, ela percebeu na sua plenitude aquilo que está escrito em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi ali, foi esta proximidade com a cruz, onde ela percebeu a plenitude do amor de Deus para com a humanidade. Mas ela esteve ali, ela não saiu, porque ser amigo de Jesus, ou ser amigo de outra pessoa qualquer, é exatamente isto mesmo. É não abandonar
quem está a sofrer nos seus momentos mais críticos. E Maria não abandonou Jesus. Maria esteve ali, até ao último segundo da sua vida. Sabem que até este encontro com Jesus, depois da sua ressurreição, Maria chorou muito. Muito mesmo. As lágrimas de Maria eram tantas, mas tantas, que ela não conseguia reconhecer Jesus. Provavelmente, como muitos hoje que estamos aqui, as lágrimas, o sofrimento, a dor, a tristeza, a angústia, a ansiedade, a incerteza, os problemas são tantos que às vezes eles nos podem impedir de ver Jesus que está mesmo aqui ao nosso lado. Mas Jesus olha para ela e Jesus diz assim: Maria, não chores. Por que é que estás a chorar? Não chores. Sou eu que estou aqui. Aqui estou eu, aquele que te perdoou, aquele que transformou a tua vida e aquele que te promete um mundo e uma vida muito melhor, uma vida cheia de esperança. Conforme eu disse há pouquinho, Deus honra esta mulher com o privilégio de ter sido a primeira a olhar para Cristo ressuscitado. E faz dela uma discípula, incumbindo-a de testemunhar de Cristo e da sua ressurreição. Tenho aqui um texto, um último texto da Sra. White, estou quase a terminar. Conforme eu vos disse há bocadinho, eu li muitas vezes este capítulo esta semana. E Jesus diz assim, ou a Sra. White diz assim: no jardim, Maria chorava. Quando Jesus se encontrava mesmo junto dela, ela tinha os olhos tão cegos pelas lágrimas que não o reconheceu. E o coração dos discípulos estava tão cheio de dor que não acreditaram na mensagem do anjo nem nas palavras do próprio Jesus. Quantos estão a fazer ainda o que fizeram estes discípulos? Quantos se fazem eco do desalentado lamento de Maria? Levaram o Senhor e não sabemos onde o puseram. A quantos se poderiam dirigir as palavras do Senhor? Choras? Quem buscas? Ele está tão perto deles, mas os seus olhos, cegos pelas lágrimas, não o distinguem. Jesus fala-lhes, mas não o compreendem. Se a cabeça pendida se erguesse, se os olhos se abrissem para o ver, se os ouvidos escutassem a sua voz. Claro que o capítulo continua, eu não posso trazer o capítulo todo para aqui, mas leiam estes últimos capítulos. E depois diz assim: não olhem para o sepulcro vazio, não se lamentem como os que estão sem esperança e desamparados. Jesus vive, e porque Ele vive, nós também viveremos. Ele vive para interceder por nós. Apeguem-se a esta esperança e ela firmará o vosso coração como âncora segura experimentada. Creiam e verão a glória de Deus. E esta é uma promessa poderosa. Porque no nosso dia-a-dia, Satanás toma conta de nós, não provavelmente com os mesmos demónios, os 7 demónios com que Maria foi dominada. Mas existem outras estratégias com as quais Satanás lida para nos assustar, para nos entristecer, para nos fazer desistir.
para pôr em causa a nossa confiança em Jesus, para pôr termo à vida, provavelmente, em algumas circunstâncias. Eu fartei-me de chorar esta semana, por muitas circunstâncias, e esta mensagem foi especialmente para mim. Mas o meu desejo, a minha oração esta manhã é que vocês fossem daqui com a certeza de que, por mais dificuldades que nós tenhamos, Jesus olha para nós e Jesus não precisa de nos chamar um segundo nome, porque Jesus não olha para o nosso passado e Jesus só nos diz Maria. E em João 20, há lá 2 versículos neste episódio que são brutais. Perdoem-me a expressão. Neste episódio onde fala do relato da ressurreição de Jesus e quando Jesus aparece a Maria Madalena, no versículo 17 e 18, diz lá assim: disse-lhe Jesus, eu não me detenhas porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e diz-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e o vosso Deus. E Jesus aqui, há aqui 2 coisas que nós conseguimos ver. É que, por um lado, nós percebemos a dimensão da relação de Jesus com o Pai, e é por isso que ele diz, é o meu Pai, porque essa relação, ela é forte, é poderosa, e se calhar nós não a conseguimos compreender como seres humanos, mas Jesus também está lá ao mesmo tempo a dizer que o Pai de Jesus é também o nosso Pai, o que significa que nós somos seus irmãos e filhos de Deus também. E isto deve constituir para nós uma certeza e deve-nos dar o sentimento e a força necessária para nós sabermos quem somos e aquilo que estamos aqui a fazer e o lugar para onde nós vamos. Nós não somos qualquer coisa. Nós somos pessoas especiais para Jesus. E Jesus ama-nos tanto que o passado para Ele não importa e Ele só quer que nós vivamos eternamente com Ele. E é por isso, é por causa de Cristo, é por causa do seu sacrifício e é porque Ele nos chama simplesmente Maria, que nós somos filhos de Deus e que podemos viver eternamente com Ele. A história infantil, acreditem que não foi propositado, mas a história infantil falava-nos sobre promessas. E das promessas que Deus nos faz, que são muitas, há uma especial que deve ser a nossa esperança e que deve ser o nosso pensamento a cada segundo da nossa vida, que é a promessa da volta de Jesus. E o hino que aqui cantaram também falava sobre isso, sobre o amparo e sobre o desejo e a necessidade que Jesus tem de nos ter com Ele. E eu gostaria mesmo de terminar abrindo a Bíblia em Apocalipse 20, aliás, em Apocalipse 22, que diz o seguinte: aquele Jesus que nos diz não chores, aquele Jesus que nos diz Maria, é o Jesus também que testifica estas coisas e que diz certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Maria, não chores. Maranata.